Olá pessoal, eu sou o Dr. Romero e estarei contando mais um relato. Solta aí! Bom, amigos medrosos, o relato que eu vou contar é um lobisomem na rua. Esse relato, um rapaz que nos conta, que nos mandou, ele começa assim. Era por volta de 1990 e ele tinha saído da casa de sua namorada. E estava escuro, mais ou menos uma meia-noite e meia, mas ainda tinha alguma iluminação na rua. Não tinha muitas pessoas. Notem bem que a namorada morava uns 200 metros da sua casa, numa outra rua lá em cima. E era uma rua diferente da dele, né? A rua dele era descida, a rua da namorada é a rua que cortava, 2 quadras para cima. E ele desceu e ele sempre, quando caminhava sozinho na rua, ele não descia pelas calçadas, porque sua mãe sempre falava para ele: olha filho, não ande pela calçada, porque na calçada pode haver ladrão. Eles podem se surpreenderem. Então ande pela rua. E assim o rapaz caminhava. Ele tinha por volta aí de uns 18, 19 anos. E ele começou a descer. Lá de cima, percebam bem, lá de cima ele avistou um ser assim na rua, no meio da rua. Parecia um cachorro comprido, parecia um homem andando de 4. Era uma coisa que gelou sua espinha. E ele ficou muito assustado. Ele sentia que algo de bom não era que estava ali não. Então ele já estava tendo até um pressentimento, sabe? Que tinha alguma coisa errada ali. E o medo tomou conta dele. E ele foi descendo devagar e pedindo, né? Oh meu Deus, me proteja. Aquele ser, aquela criatura, quem assistiu aquele filme Um Lobisomem Americano em Londres, ele é mais ou menos parecido daquele jeito. Era um ser assim comprido, bem grande, umas patas grossas, um pelo grosso, um rabo bem grosso e 2 orelhas, né? 2 orelhas que ficavam para cima. E tinha um focinhão. E quanto mais ele descia, mais ele via. Aquilo lá parecia um cachorro e ora parecia uma pessoa andando de 4. Bem comprido, esticada. E ele foi descendo. Quando ele chegou, mais ou menos uns 10 metros da casa dele, ele viu que o ser, ele tinha ficado do outro lado da rua. E a casa desse rapaz era do outro lado ali. Então o ser ficou uma distância dele de uns 15 metros, 20 metros. Aí aquele ser sentou e tinha 2 olhos grandes com um focinho grande, uma orelha em pé, bem forte. A sua aparência física era forte e era comprido. E ficou assim em posição só olhando para ele. E o rapaz não sabia o que fazer. Aí ele pensou: nossa, eu tô com a chave aqui, mas se eu for pular na fechadura, aquele bicho vai me pegar. Aí ele teve uma ideia. Ele apertou a campainha, apertou um monte de vezes e começou a chamar pela mãe, né? Mãe, mãe, socorro, mãe. Nisso a mãe dele gritou lá de dentro de casa: o que foi, menino? Aí ele falava assim: abre aí, mãe, abre aí. Tem um bicho aqui na rua. E a mãe dele veio correndo. E o bicho só ficava olhando. Notem que o bicho não atacou ele e ele ficou parado ali, sabe, olhando. E aí a mãe dele abriu o portão, ele já empurrou a mãe, quase derrubou a mãe e fechou o portão. Aí a mãe dele falou assim: o que você tem, menino? Você tá branco, tá pálido. Aí ele assim, quase sem ação, de tanto medo, ele falou: mãe, olha por cima do portão. A mãe dele pegou, subiu, olhou e voltou rapidamente e falou: vamos para dentro, vamos para dentro. Quando entraram em casa, fecharam a porta lá. E aí ele perguntou: você viu, mãe? Ela disse assim: lógico que eu vi. Aí apagaram as luzes, né, da casa, trancaram a casa inteira e foram dormir. Agora eu vou contar para vocês. A mãe viu, o rapaz viu. E ele tem certeza que era um lobisomem. Apesar que esses contos, geralmente, esses relatos, acontecem mais na zona rural, mas ali foi na cidade. Era uma cidade ali, não era zona rural. Mas existem sim, pessoal. Aí, ele viu, a mãe dele viu também. E notem uma coisa, que ele deixou também no relato. Que ali,
de frente, onde aquele bicho estava, do outro lado da rua, tinha uma vizinha que ela mexia com imagens, com magia negra. E aquele ser estava exatamente ali em frente da casa dela parado. Então, é uma coisa assim, ela mexia, ela fazia alguns trabalhos, sabe? Dizem os vizinhos lá que ela tinha estátuas de demônios. Então, tá mais que provado que aquela criatura veio no lugar certo. Ela estava ali com o mal. E por sorte, né, não atacou o rapaz. Então esse é mais um relato. Um lobisomem na rua. O rapaz viu, a mãe dele viu e nós acreditamos em você. Gostaram do relato? Se gostou, dê um joinha, tá? Compartilhem, divulguem para os seus amigos, se inscrevam no canal, no YouTube, RDR. E se você tiver mais relatos e histórias de lobisomem também e outras histórias, mande para doutorromero@gmail.com e com certeza seu relato vai ser contado. Muito obrigado, pessoal. Até mais.